Isso ocorreu há algum tempo, mas só agora tive coragem de compartilhar. Quando a pandemia começou, eu me vi na necessidade de buscar um emprego, pois a situação estava difícil. Eu era costureira e estava terminando minha graduação de enfermagem. Então aceitei um trabalho que consistia em cuidar de um idoso. Seria na casa do Senhor durante a noite. Não vi nada de errado no trabalho, pois me ofereciam um bom dinheiro, e ficava extremamente perto da minha casa. Tratava-se de um idoso de 95 anos que vivia sozinho, não tinha filhos e nunca se casou. Ele estava sempre sozinho, então tinha enfermeiras cuidando dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. No primeiro dia em que fui, a enfermeira me deu as instruções e me mostrou a casa. Era uma casa antiga, muito bonita. De imediato percebi que era muito grande, o que resultava em um grande silêncio, já que estávamos apenas nós três na propriedade. Explicaram que eu poderia dormir em um dos quartos ou ficar no quarto do senhor, já que havia um sofá ao lado da sua cama. Eu decidi ficar com ele para estar mais atenta. Antes de sair, a enfermeira me disse para acender uma lâmpada que estava no corredor principal que dava para os quartos. Só por garantia, disse ela, e sem mais, me deixou as chaves, e foi embora. A primeira noite transcorreu normal. Acendi a lâmpada, e me certifiquei de que o senhor se deitasse para dormir. Ele não conversou comigo, mas não achei isso estranho. Eu não dormia a noite toda para ficar alerta a qualquer situação. De manhã, chegou a mesma enfermeira para me cobrir, e fiquei surpresa quando ela disse que aquele seria seu último dia. Pelo que eu sabia, ela não estava lá há muito tempo, mas eu não perguntei o motivo. As semanas se passaram e tudo estava normal. Às vezes ouvia ruídos na casa, sim, mas nunca fiquei com medo porque pensei que, sendo uma casa antiga, os móveis rangiam, a casa assentava, ou algo assim. Um dia, conversando com a enfermeira que me recomendou o trabalho, ela me perguntou rindo se eu já havia sido assustada. Eu não entendia a que ela se referia, até pensei que fosse uma piada, mas depois ela disse que ali aconteciam coisas estranhas, e que à noite era mais comum vê-las. Eu não podia acreditar, pois já estava lá há um mês e nunca tinha visto ou ouvido nada, além de um simples ruído. Eram apenas sons, portas que se abriam, passos que eu atribuía a algo que vinha da rua. Depois ela me contou que todos os enfermeiros que trabalharam à noite não retornavam por essa razão, e que a enfermeira que havia renunciado foi embora porque era assustada frequentemente, mesmo durante o dia, e simplesmente não pôde suportar. Eu nem acreditei que algo assim pudesse me acontecer, e ela apenas ria, e dizia que era porque, provavelmente, ainda não queriam se mostrar. Deixei isso para lá, e tentei continuar com meu trabalho normalmente, sem deixar que seu comentário me afetasse, pois não queria começar a imaginar coisas. A partir de então, com o tempo, o Senhor começou a conversar mais comigo, e a criar confiança, e me pediu para não acender nenhuma luz à noite. Às vezes ele acordava, e se percebia a luz acesa, pedia rapidamente para que eu a apagasse, e eu fazia isso porque pensei que a luz o incomodava. Um dia estávamos ambos na sala de jantar, era cedo, e tínhamos apenas aquela luz acesa. Ele estava lendo, e eu fazia um trabalho de costas para o início do corredor principal, com a lâmpada, claro, apagada. Eu estava concentrada no notebook, quando de repente ouvi a porta de um dos quartos se abrir. Desta vez não podia ser de fora. Levantei, e o que vi foi o Sr. Conrado muito tranquilo, ignorando os sons que eu escutava, passos fortes percorrendo o corredor lentamente. Eram passos muito claros,
porque naquele momento não havia um som sequer na casa. De repente, os passos pararam, e nesse mesmo momento, senti um frio inexplicável nas minhas costas. Eu estava paralisada de medo e não queria me virar. Sentia que algo estava atrás de mim, e nenhuma palavra saía da minha boca. Fiquei imóvel pelo que pareceu 1 minuto, e depois deixei de sentir aquela sensação. Levantei-me rapidamente e caminhei até o corredor. Estava completamente escuro, e a porta no fundo, que era do quarto principal, estava escancarada. Com o coração na garganta, decidi não dar importância, fingi que nada havia acontecido. Vale ressaltar que o Senhor nunca percebeu e achei isso estranho. Desde aquela noite, sempre que chegava, certificava de fechar bem todas as portas dos quartos. Mas parei de fazer isso rapidamente, pois quando deixava as portas bem fechadas, pela manhã as encontrava completamente abertas, todas, cada uma delas. Não sei como consegui, mas não deixei o trabalho, embora as coisas tivessem se intensificado. Às vezes, eu até percebia odores muito fortes de madrugada. Sentia de forma inexplicável um aroma de flores naturais vindo de lugar nenhum no meio da escuridão. Outras vezes, eram odores muito ruins, como carniça, cheiros que eu realmente não conseguia suportar. Finalmente deixei o trabalho, porque voltamos às aulas presenciais. Até então, eram experiências que me causavam medo, sim, mas o pior foi depois, porque cheguei a sentir um verdadeiro terror. 3 meses depois, me ligaram do mesmo trabalho, pedindo para que eu cobrisse 1 semana. Eu sinceramente não hesitei, e aceitei porque estava de férias e precisava do dinheiro. Eu tinha ideia de que aquele tipo de fenômeno que acontece naquela casa era algo que eu podia suportar, mas seja lá o que habitasse naquele lugar, claramente não queria mais que eu ficasse ali. Desta vez, na primeira noite do meu retorno, tudo parecia normal como sempre. O Senhor se lembrou de mim, e tudo estava tranquilo, parecia que seria uma noite sem nenhum contratempo. A única coisa diferente era que o Senhor não queria mais ficar sozinho em nenhum momento. Ele precisava me ver no mesmo cômodo para poder ficar tranquilo. Em um momento, fui ao banheiro, e quando saí, ele já estava gritando desesperado, achando que eu o havia deixado sozinho. Ele estava com muito medo, algo que nunca havia acontecido antes. Eram 2 da manhã. Tudo estava em silêncio e em completa escuridão. O Senhor dormia tranquilamente, e eu estava assistindo a uma série. Como estava tendo uma frente fria, me cobri com o cobertor até a cabeça. De repente, ouvi o trinco de uma porta, mas não era a porta que dava para o corredor, era a porta que estava conectada ao quarto onde estávamos. Lentamente, ouvi ela se abrir, e naquele momento, reagi. O primeiro pensamento que tive foi que o Senhor havia se levantado, e eu não havia percebido. Então tirei o cobertor que cobria minha cabeça, e o que vi foi o Senhor deitado na sua cama, completamente adormecido, e a porta à minha frente estava entreaberta. Fiquei deitada olhando para ela. Lá só havia escuridão, e eu estava tentando assimilar o que estava acontecendo, mas nesse momento, a porta se fechou, e depois se abriu repetidamente. Não preciso dizer que estava morrendo de medo, e novamente meu corpo se paralisou. Não conseguia me mexer, e só podia ver a porta abrindo e fechando bruscamente na minha frente. Vale ressaltar que não havia nenhuma corrente de ar, pois todas as janelas estavam fechadas. Quando a porta parou de se abrir e fechar, tentei pegar meu celular para pedir ajuda. Eu estava com medo de ir até ele e queria sair dali, mas não conseguia nem me levantar do sofá. Quando finalmente encontrei o celular, uma cadeira de computador começou a se mover até parar no meio do quarto. Toda essa merda aconteceu bem na minha frente.
Eu já estava chorando e, em desespero, consegui ligar para meu irmão. Por sorte, ele atendeu. Embora eu nem conseguisse explicar o que estava acontecendo, as palavras não saíam. Quando finalmente consegui contar, ele me disse para acender a luz e acordar o Senhor. Mas eu não conseguia nem sair do lugar. Meu irmão me disse para sair da casa, mas eu não podia abandonar o Senhor naquela situação. Então ele disse que viria me buscar, mas eu disse que não. Meu irmão me convenceu a acender a luz, e assim que o fiz, o Senhor acordou, e a primeira coisa que me disse foi: apague todas as luzes, por favor, apague-as. Não fiz o que ele pediu. Aproveitei que ele estava acordado para ir até aquele pequeno quarto e fechar bem a porta, colocando um ventilador antigo de ferro na frente, para que não pudesse mais se abrir. Não dormi a noite inteira, e para mim, foi a mais longa da minha vida. Nem me levantei para ir ao banheiro, e esperava ansiosamente que amanhecesse para poder ir correndo embora. Já pela manhã, com a luz do dia, me animei a verificar aquele quarto, mas não havia nada, absolutamente nada. Era apenas um quarto vazio, cheio de espaço. Voltei para o mesmo quarto e decidi não voltar mais. Dias depois, tarde, me procuraram novamente para trabalhar, mas eu não aceitei, nem se me pagassem 3 vezes mais. Fiquei com muitas dúvidas, mas não quero mais buscar respostas. Curte, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Se tiver uma história, conte para nós no e-mail